Então, cara, eu preciso conversar com você um assunto muito sério. Será que nós temos tanta dificuldade para entender como é que funciona um crossover que está dentro de um processador de áudio porque é difícil? Ou será que nós nos acostumamos a girar controles num crossover analógico sem entender como é que aquilo funciona? Pode ser. Será que seria isso? É o hábito, né? É o hábito? A gente acostuma com um certo equipamento, depois é difícil desgarrar dele, né? A gente quer ficar ali com aquele equipamento, a gente já está acostumado, funciona, mas talvez seja porque a gente ainda não conheceu os benefícios de um equipamento mais avançado, onde a gente tem inúmeros recursos, né? Ok, então tá bom. Então eu quero utilizar um processador de áudio no meu sistema de som. Quando eu vou utilizar um processador de áudio no meu sistema de som, eu mantenho ou eu retiro os capacitores do driver e do tweeter? Essa é a primeira coisa que não deve nem colocar. Não pode colocar? Não recomendo. Mas eu não vou dar mais precisão no meu corte de frequência? Por que mais precisão? Mas a gente escuta tanto isso. O corte 6 dB por oitavo, que é o corte de um capacitor, ele é preciso. Ele é preciso? Sim. Então eu não preciso de processador? De certa forma, então não. Eu mantenho os capacitores? Não, aí você tira. Exato. Então, entendeu? Como é que a gente faz para poder preparar o nosso sistema de som para poder ser utilizado? Como é que a gente vai fazer com os amplificadores? Bom, o Leandro já falou, então da saída do amplificador nós já vamos retirar logo de cara capacitor de drive e capacitor de tweeter, então não precisa mais. Nós vamos fazer todo o tratamento e a separação das vias antes. Tá? Então, se você tem isso aí no seu sistema de som, retire, tá? Aí você vai entender já por que eu disse que o corte menos 6 dB ele é preciso. Ele é preciso também? Ele é preciso, assim como o menos 12 é preciso, o menos 24 também é preciso. Então nós vamos entender isso aí. Tá, mas o meu amplificador, ô Leandro, ele tem crossover. Também tem um crossover. Eu não posso fazer o corte de frequência no crossover e fazer o corte de frequência também no processador? Utilizar ali o painel do módulo para fazer os cortes de frequência? Poder até pode, mas isso é perigoso, né? Eu tenho o player também com HPF, com LPF, com Bass Boost, com um monte de ajuste lá. Posso usar o HPF também do player? Pode, mas não deve. Por quê? Começa a ficar complicado? Com certeza. Quanto mais equipamentos atuando na mesma região, pior, né? Você corre o risco aí de, em vez de melhorar, estragar o que você está fazendo. Então vamos entender o que eu preciso fazer. Por exemplo, um amplificador que tem um corte de frequência fixa. Por exemplo, os nossos amplificadores da linha DS, TS aí, que ele tem uma chavinha. Que posição que eu tenho que deixar a chavinha para poder aplicar no crossover? É nessa posição aí, ó, na posição full. Por quê? Porque nessa posição vão passar todas as frequências que chegarem até o amplificador. Então aquilo que o processador ou que o seu player enviar para o seu amplificador, ele vai reproduzir. Ou seja, agora o meu player, o meu amplificador, ele simplesmente vai receber todo o sinal de entrada e vai reproduzir. Se eu fizer um corte de frequência ali no processador, para ele vai reproduzir somente aquilo. Tá certo? Correto. E quando eu tenho um amplificador com crossovers variáveis, como é que eu faço para poder preparar ele para utilizar num processador? Aí é bem simples. Primeira coisa que você vai fazer, lá no High Pass, você vai deixar ele no mínimo. Ali nesse caso desse amplificador é em 10 Hz, né? Então ele vai ficar todo fechado, sentido anti-horário. O Low Pass vai ficar todo no sentido horário, todo aberto, no caso ali 5 kHz. E Bass Boost, fecha o Bass Boost em 0 dB. Fecha o Bass Boost? Fecha o Bass Boost. Mas para que serve o Bass Boost? O Bass Boost ele é um reforço pro grave. Nesse amplificador que está aparecendo aí, por exemplo, ele tem um ajuste variável de 35 a 55 Hz, onde você escolhe a frequência de atuação do Bass Boost. Então, se você usando um Bass Boost, você vai estar dando um reforço nessa frequência selecionada. Então, isso não é legal ali para quando você está usando um processador. Deixa fechado, depois se precisar, o processador também tem alguns recursos que podem ser utilizados aí para você conseguir dar um ganho a mais em determinadas frequências. Ok, então eu já eliminei agora dos amplificadores. Amplificador com corte fixo, eu procuro uma chave para deixar ele full ou crossover desligado e alguns produtos que possam existir isso aí. Isso. Quando eu tenho um crossover que eu não consigo desligar, para eu deixar ele o mais flat possível, basta eu fechar o High Pass e abrir o Low Pass. Pronto. É o inverso. High Pass gira todo no anti-horário, Low Pass todo no sentido horário. Tá pronto. Agora eu começo a eliminar dificuldades para poder ajustar o meu processador. Com certeza. Agora a gente começa a trabalhar no processador. Tá, mas peraí, mas eu tenho uma fonte de sinal ainda lá chamada player, tá? Eu tenho essa dificuldade ainda. Porque todo mundo vai lá e ajusta tudo, deixa loudness lá em high, Bass Boost com ganho,
Para dar mais precisão, eu vou cortar o HPF lá no player, vou fazer tudo. Como é que eu preparo o meu player, basicamente, para poder iniciar os ajustes no processador? A primeira recomendação, vai lá no player, se ele tiver uma função chamada HPF, vai lá e desliga, deixa off. Essa é a primeira. Se ele tiver loudness, deixa em off também. O loudness é um reforço que a gente pode depois sim explorar esse recurso, mas é bom você, quando vai começar o ajuste, deixar 100. Aí você vem colocando aos poucos, depois que você finalizar os cortes de frequência do seu processador, vem devagarzinho ali ajustando até chegar no ponto que te agrade. Bass Boost, se tiver Bass Boost também no player, vai lá e deixa em 0 ou em off, dependendo do jeito que é o seu aparelho. Então aí fica pronto para eu começar a utilizar. Sim. E vale lembrar também da equalização. Isso, o custom. Se você tem uma equalização custom... Eu posso deixar em custom, né? Pode deixar em custom. Ou então em flat. Se você tiver a opção flat, deixa em flat. Ou se você depois vai usar o custom, vai lá e zera tudo. Porque se eu deixar o custom ali em 0, é a mesma coisa que se ele tivesse em flat. Isso. Então agora começou a ficar pronto para poder utilizar. Depois dessas equalizações, você vai poder explorar. Não que você vai ter que deixar dessa forma. Não é para deixar assim. É para você iniciar, porque tudo que é demais, às vezes estraga. Então você começa sem nada, faz todo o ajuste e depois você vem temperando. Esses recursos aí, no caso o equalizador do player, ele é como se fosse o tempero, né? Você vem temperando até ficar do seu gosto. Então primeiro começa sem nada, aí você vai adicionando aos poucos para não passar. É igual sal, né? Se você colocar muito sal na comida, não tem como tirar. Se você for colocando aos poucos, você vai conseguir chegar num ponto que fica perfeito para o seu paladar. O som é a mesma coisa, ele vai ficar agradável para o seu ouvido se você vir adicionando aos poucos. Porque se você colocar tudo de uma vez, depois vai ser difícil você conseguir perceber que tá demais. Você já saturou seu ouvido. Saturou o ouvido. Você não consegue mais. Quer ver algo bem interessante que eu faço? Quando eu saio de casa de manhã, eu deixo o player do carro tudo em flat, equalização, porque às vezes você acaba acostumando e logo quando você acorda e você teve uma noite assim tranquila, sem barulho, você saiu de casa e teu ouvido está renovado. Então você vai lá e coloca só um bebezinho nos agudos. Cara, parece que aquilo vem com um reforço tão grande. Ou a mesma coisa você vai lá e faz no grave, faz no médio. Então, isso que você falou faz todo sentido, até essa analogia aí do tempero, né? Do tempero. Quando você começa a fazer isso aí, você começa a perceber mais até instrumentos de música que você não conseguia, porque você começa a saturar demais, porque o loudness, a gente sabe que o loudness é um reforço de grave e agudo. Vamos dizer assim, eu tenho um range de frequência, tá, do início até o final, eu estou reforçando as pontas, o grave e o agudo, e o meio ele se mantém, ele venha junto ali, mas é menos, né? Mas não entra nesse assunto não, não entra não. Não, né? Esse assunto aí de falar sobre loudness e como é que ele funciona, nós vamos continuar depois. Seria até legal um gráfico, né? Depois a gente preparar um gráfico na próxima live, para poder ilustrar e mostrar. E entender o porquê que o loudness é tão agradável para o nosso ouvido. Qual que é o comportamento do ouvido quando ele está ouvindo música. E por que ele geralmente tem 2 ou 3 opções ali, né? Mid, low e high, né? Exato.